Escada Speed. Isso é na sala de nossa
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, 1 Coríntios 1, 23. A mensagem se intitula Aos Discípulos. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual na Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e à falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Essa mensagem é uma mensagem de abertura para o então lançamento do livro A Ética do Espírito. E para isso nós chamamos o Gilmar Barbosa, que vai fazer o discurso a respeito do livro. Uma boa noite a todos os companheiros presentes. Prezados amigos e companheiros de ideal. Cabe-nos, de princípio, esclarecer que esta apresentação, que não consta do programa, tornou-se possível com um gesto de especial deferência. Trata-se de uma manifestação de apreço e solidariedade dos promotores e integrantes dessa Semana Espírita ao Grupo Espírita de Estudo de Ética. Na certeza de que todos os companheiros partilhariam desta decisão. Em face do exposto, seria antiético ultrapassar o tempo que nos foi disponibilizado, pois se o fizéssemos, além de comprometer a pauta da programação, estaríamos desconsiderando a elegância conferida ao grupo. Daí, a razão do nosso pronunciamento por escrito, pois isto nos assegura a certeza de que não infringiríamos o espaço que nos foi otorgado. Como te consta, a ética, no seu aspecto acadêmico, é representada por duas linhas de pensamento. Uma como um capítulo contextual da filosofia, outra como ciência específica. Entretanto,
torna-se, entretanto, observa-se que, de modo geral, ambas se fundamenta numa concepção materialista. Isto porque não conhece e negam si mesmo ao indivíduo a presença de uma entidade espiritual indestrutível e eterna que, através da reencarnação, como processo evolutivo, que busca a sua perfeição. E é com base nessa teoria conceitual e nos metódicos que a ética acadêmica analisa a moral no seu prisma valorativo. Existe também as correntes religiosas, cuja ética é uma imposição dogmática, maniqueísta e ortodoxa, de prescrições e normas de um moralismo mítico. Diante desse quadro, o Espiritismo, como uma doutrina espiritualista, de caráter filosófico e científico, com seu código de um novo ciclo evolutivo da elevação humana, apresenta aos fundamentos da sua ética de sentido universalista, porque inerente à lei divina ou natural. O grupo de estudo de espírita de ética, que tem por fim o estudo desta temática, depois de empenhar durante 3 anos no exame meticuloso de O Livro dos Espíritos, obra básica da codificação, decidiu, dada a essencialidade da questão, compilar os textos básicos da moral espírita, dividindo em grupos, que será demonstrado pelo nosso coordenador Zomar, onde cada um desses grupos revela as características de um processo unitário das manifestações do ser na sua trajetória existencial. Esse é especificamente o conteúdo do livro Ética do Espírito, que o grupo está lançando nesta Semana Espírita. Posteriormente, a intenção do grupo, em uma obra subsequente, desenvolver um estudo e uma análise com o objetivo de identificar o desdobramento desses textos no contexto histórico e apresentar uma comparação das divergências e convergência entre a ética espírita e as demais éticas conhecidas. Entre e sobre a significação do conteúdo dessa obra, a ética do espírito é preponderante que nós nos reportemos à previsão de Allan Kardec, Revista Espírita, em 1863, quando afirmara que nos próximos milênios o Espiritismo entraria no seu último período, ou seja, o da regeneração social. E como se pode observar, este enunciado do codificador ressalta enfaticamente o sentido essencial do tema, bem como do especial empenho que devemos assumir na sua divulgação e, sobretudo, a sua vivência e a sua existencialização. E fica evidencializado, pois que, nesse novo ciclo civilizatório, que tem por meta a aristocracia intelecto-moral. Na assertiva de Kardec, a ética espírita deverá ser o imperativo maior. A todos vocês, aqui presentes, o nosso fraternal abraço e com a expressão de reconhecimento do grupo de estudo de ética. Então, vamos passar. Nós vamos passar para o nosso coordenador Zomar, para que ele possa apresentar os capítulos e algumas considerações também sobre o livro. Boa noite. O meu objetivo aqui é apenas apresentar para vocês o grupo de ética e o livro que nós estamos lançando hoje.
Mas antes eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao Eduardo Laudares, que está lá no cantinho, perto do Nelson, que durante o meu curso de eletrônica aqui me apresentou ao Espiritismo e graças a eles estou aqui hoje. Ao José Amaral, que está ali na mesa, porque a primeira palestra que eu assisti foi dele e ele que me corrompeu na primeira vez ao Espiritismo. E ao Allan Kardec, sem dúvida nenhuma, por ter deixado essa doutrina, ou codificado essa doutrina, que trouxe paz e tanta sobriedade, tranquilidade à minha vida. E, sem dúvida nenhuma, a Deus, que nos permite a vida, nos permite tudo, tá certo? E para falar um pouquinho de vocês do grupo de ética, é necessário falar um pouquinho da minha história, porque ele começa com uma busca pessoal minha, que depois de ter saído de Divinópolis, ter me cursado o curso de engenharia, eu fui me especializar em filosofia na área de ética, ser especialista em ética. E retornando a Divinópolis em 1997, eu lancei um projeto para o movimento espírita da região, mais da cidade de Divinópolis, que seria montar um grupo que estudasse ética, que fosse priorizar o estudo da ética nas obras básicas. Então esse grupo foi feito um convite ao movimento espírita da região e formou-se um grupo de estudo que se reúne todos os sábados, de 8 às 10 horas da manhã, e que estuda em casa também durante 2 horas. E de 3 anos para cá nós envolvemos no estudo, o que era inicialmente, em todas as obras básicas, foi feito um estudo inicialmente no Livro dos Espíritos. E esse estudo foi mais ou menos assim, nós líamos o Livro dos Espíritos e procurávamos todos os enunciados onde havia alguma recomendação moral, alguma recomendação ética explícita. Selecionávamos então e depois de selecionado todos esses enunciados, todas essas partes que nós achávamos que tinha um conteúdo ético explícito, nós agrupamos em capítulos que, de alguma forma, uniam estes enunciados. Então, o livro Ética do Espírito ficou dividido em 10 capítulos. Felicidade, evolução, pode puxar, livre-arbítrio, educação, o bem e as virtudes, as paixões e os vícios, leis naturais, conhecimento, reencarnação e mediunidade. Agrupado nesses capítulos estão os enunciados éticos. Eu peguei apenas uma parte do livro, só para mostrar para vocês como que está. Por exemplo, o item 5.12, que está no capítulo 5, que é um capítulo sobre o bem e as virtudes. Está lá o item característica do homem de bem. Então, por exemplo, tem um enunciado lá, o homem de bem, 2 pontos, pratica a lei de justiça, amor e caridade, pergunta-se se fez todo o bem que podia, ninguém tem nada a se lamentar dele, não espera retribuição pelo bem que fez, sacrifica seu interesse à justiça, é bom, humano, benevolente para com todos, vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raça nem crenças, faz uso da riqueza para o bem, sem se envaidecer, usa de sua autoridade para elevar a moral dos homens sob sua dependência e não para esmagar o seu orgulho, é indulgente para com as fraquezas alheias, não é vingativo, perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, respeita todos os direitos de seus semelhantes. Isso está na pergunta 918. E aí nós reunimos outras perguntas que falam a respeito do homem de bem. O item 2.
o homem de bem se antecipa ao infeliz sem esperar que se lhe estenda a mão. Isso já está na pergunta 888. Depois, item 3. O guia e modelo moral para a humanidade é Jesus. Isso está lá na pergunta 625. Outro item. Reconhece-se num homem o progresso real quando todos os seus atos são a prática da lei natural e quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. Isso está lá na 918. Tá bom. É só para mostrar para vocês como está organizado o livro. Ou seja, nós temos diversas perguntas do livro dos Espíritos reunidos, selecionados nesses 10 capítulos. Por exemplo, no capítulo Razão e Conhecimento, tem itens que estão relacionados ao discernimento, à inteligência e à moral, características da razão humana, conhecimento e responsabilidade, a razão, o instinto e as tendências, e assim vai. Então, basicamente, é um livro que fala sobre moral, sobre ética. Nós espíritas estamos muito acostumados a estudar a moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, consideramos que o Livro dos Espíritos, a obra basilar do Espiritismo, tem muito a dizer sobre moral, sobre ética. Não apenas na sua terceira parte, que é as leis morais, mas em todo ele está repleto de conteúdo moral. Então esse livro tenta reunir esse conteúdo moral. E aqui, ele é uma primeira parte apenas do nosso trabalho, porque ele está só citado o que contém no Livro dos Espíritos. O trabalho do grupo de ética agora para frente será comentar, desenvolver cada um desses aspectos, comentando, discutindo, colocando o aspecto prático, o aspecto histórico, etc. Esta é a nossa tarefa daqui para frente. E a última coisa que eu gostaria de falar é que esse livro, além do próprio valor que acreditamos que ele tem, para quem quiser estudar a ética no Livro dos Espíritos, os expositores para facilitar encontrar os enunciados éticos, etc., o Grupo Espírita de Estudos de Ética, o GET, como a gente costuma falar, assumiu também um compromisso. Com a renda que vai vir da venda desse livro, nós vamos assumir um sonho, um ideal do movimento espírita de Divinópolis, bem antigo, pelo que nós sabemos desde de 1992, que é a criação de um centro cultural espírita em Divinópolis. Então, quer dizer, toda a renda do livro vai ser dedicada à criação desse centro cultural espírita. Então, eu gostaria de apresentar a vocês, eu falei do grupo de estudo de ética, 3 anos e meio estudando e tudo, os componentes, que eu acredito que a maioria já conheça, eu vou chamá-los para que vocês possam conhecê-lo. Maria do Carmo. Vamos cá para o pessoal conhecer vocês, porque quem quiser adquirir o livro, uma dedicatória especial, aí pode pedir qualquer componente do grupo, né? João Balbi, Arley Xavier, o Gilmar, que estava aqui, cadê o Gilmar? Está ali. Maria José Gontijo, que não por coincidência é minha mãe. A Valéria, os dois, né? A Valéria Negrão, que inclusive, gente, foi a criadora dessa capa, que a gente... Nós não podemos falar, né? Mas ficou muito, muito bonita. Foi ela, mas ela está em Belém, no Pará, ela está com a mãe dela, que foi fazer uma operação. E também gostaríamos de apresentar, não estou vendo ele aqui, mas eu sei que ele está aqui, que é o José Carlos Pereira, que foi ele que fez a apresentação do grupo e tem nos apoiado muito. Cadê o José Carlos? Está escondido aí? Tá, o nosso agradecimento. Está lá, ó. Que ele está nos apoiando sempre com a experiência, né? Um incentivou ao livro, inclusive nós íamos mandar para a editora, ele nos incentivou de muitas formas, nos incentiva sempre. É isso que nós tínhamos para falar. Alguém quer falar alguma coisa? O livro vai estar à disposição, tá? Nos outros dias aí, para quem quiser adquirir.
está custando R$6. Tá bom? Muito obrigado para vocês, então. A reunião de hoje está a cargo do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. O Centro Espírita Estudantes do Evangelho, para quem não conhece, fica à Rua Rio Grande do Sul, número 271 e 70. Correção. Sobrou um número a mais. 270. E as reuniões públicas do Centro Espírita Estudantes do Evangelho são nas quartas-feiras, às 20 horas. E tem a evangelização das crianças, que é feita aos sábados, a partir das 14 horas, das 16 horas já começa a se reunir. Também a Mocidade Espírita, que a partir das 18 horas começa também a se reunir no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, também aos sábados. Então, essas são as atividades públicas do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Para iniciar, então, a segunda parte, de certa forma, da nossa reunião de hoje, eu chamo a Maria do Carmo, que é a atual presidente do Centro Espírita Estudantes do Evangelho, para fazer a prece inicial. Eu só gostaria de lembrar, gente, que o jogral que apresentou aqui é da Mocidade, do Estudante do Evangelho, e o tema que foi apresentado, ligado à parte do materialismo, né, do poema do Fernando Pessoa, foi muito importante para que os jovens possam perceber como é maravilhosa a nossa doutrina, como é maravilhoso nós termos esse conhecimento. Principalmente, eu considero agraciada, como todos nós sentimos, por termos acesso a esse conhecimento maravilhoso, que sem dúvida muda a nossa vida, que sem dúvida nos dá tanta paz, uma outra visão. Então, os nossos jovens estão de parabéns por esse trabalho, pela apresentação e principalmente por valorizar realmente a nossa doutrina. Então, nós vamos nesse momento elevar o pensamento a Jesus. Em especial agradecimento, mestre amado, por estarmos aqui, por termos acesso a esse conhecimento, por sentir cada vez mais essa união entre os companheiros, essa alegria, no mundo de provas e expiações, tanto consolo nos dá essa doutrina maravilhosa. Estar aqui na Semana Espírita, estudando e aumentando os nossos conhecimentos. O nosso coração se enche de paz e de alegria. E principalmente por agradecer a esses abnegados companheiros espirituais que tanto têm nos ajudado através das obras psicografadas, da intuição, tendo sentir cada vez mais, irmãos, na alegria de trabalhar na seara de Jesus. Muitas vezes sentimos tão pequenos, muitas vezes sentimos que o que nós fazemos é tão pouco, mas esse pouco que fazemos, tanto alento e tanto prazer dá à nossa alma. Muito obrigada, Jesus. Esteja sempre conosco, agora e sempre. Como foi anunciado ontem, o nosso orador de hoje é o senhor Vanderlei Soares, companheiro, esposo da nossa companheira que veio aqui ontem falar para nós, a Maria José. E ele vai falar para nós sobre Em Busca de uma Sociedade Ideal. O Vanderlei é comerciante. Além disso, ele é um dos fundadores do INED, o Instituto de Estudo e Divulgação do Evangelho, lá em Belo Horizonte. E hoje ele está aqui para falar para nós sobre esse tema tão importante. A gente vai passar a palavra para ele com muita alegria. Meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos. Votos de muita paz. Primeiro eu queria dizer que a comissão organizadora da Semana Espírita de Divinópolis achou que esse ano ia ficar livre de mim. Não conseguiram, né? Eu fiquei morrendo de ciúme
deles terem chamado a Maria José e não me chamado. Mas aí apareceu um obsessor chamado Walter Borges. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, ele me liga pedindo para substituí-lo. Então, vocês imaginem o longo período que eu tive para preparar o trabalho de hoje à noite. Então, não é um tema fácil, é um tema desafiante. Eu acho que vocês tinham que ter chamado, era o Paulo Santos para falar desse tema, porque realmente é desafiante trabalhar a questão social, ainda mais em se tratando de uma sociedade ideal, como foi a proposta do tema. E inserindo dentro deste contexto Jesus, né, como uma proposta ética, tema da oportunidade de uma nova era. O Livro dos Espíritos, na questão 625, assegura que Jesus é o modelo moral, que modelo moral que nós temos a condição de assimilar no estágio evolutivo do orbe terreno. Nós vamos, em cima dessa questão, dentro dessa linha de pensamento, abordar as nossas reflexões dessa noite. Nós gostaríamos inicialmente de lembrar, atendendo à solicitação do tema, o que seria uma sociedade ideal. Vamos ver aqui. Você me ajuda aqui, Estevão? Estão me acompanhando aqui o Estevão, que é lá da nossa casa, do Instituto. Ele é diretor do Departamento de Comunicação Social. E o Antônio, levanta aí para o pessoal te conhecer, que é o presidente do nosso Instituto. Viu, gente? Bom, deixa o Estevão ajeitando aqui. Nós vamos verificar aqui uma primeira lâmina. O que seria essa sociedade ideal? Segundo os espíritos, segundo Kardec, segundo as anotações do codificador. Então vamos verificar alguns pontos, depois vamos fazer algumas considerações. Tira pra gente isso. Depois você pode tirar de baixo tudo. Muito bem. Mundos felizes. Nós vamos falar dos mundos que um dia a Terra virá a ser, para a gente ter ideia do que seria essa sociedade ideal. Eu não encontrei outro caminho para tratar desse tema. Porque é muito mais fácil falar da sociedade como ela está do que da ideal, que nós, muito longe dela, nos encontramos. Mas, para atender ao tema, vamos trazer algumas ideias, depois trazer, sim, para essa realidade nossa. Muito bem. O que seria um mundo feliz? Lá tem uma coisa que tem muita gente aqui na Terra atrás dele. Corpos embelezados e aperfeiçoados. Beleza, hein? Ah, se tivesse um jeito de pegar um ônibus e ir para lá agora, hein, Gilmar? Ia ser uma maravilha, né? Relações amistosas, sem ambição e guerra. E a ausência da dor e do mal. Alguém quer? Hein? Vocês estão interessados nesse mundo? Hein, gente? Agradou? Depois eu dou o endereço. Tá? Olha só. Só de falar aquele primeiro item ali, a gente já fica assim, né? Principalmente as mulheres. Apesar que hoje os homens não tão fácil, né? Nos regimes, nas dietas, no silicone da vida, quando não tem jeito, né? Malhação. Corpos embelezados. Maravilha, né? A gente fica assim, eu vou correndo para esse lugar. Resolver meu problema. Ausência de dor. Nossa, só de pensar nisso, realmente é apetitoso. Dá vontade. Mas esse, para a nossa infelicidade, nós estamos bem distante dele. Bem mesmo. Talvez alguns milênios. Tá? Agora eu vou falar de um outro, que esse nós vamos chegar nele mais rapidinho, talvez dentro de uns 1000, 2000 anos, aproximadamente. Chama Mundo de Regeneração. Esse nós temos falado até muito nele, em função do momento espiritual que a Terra está vivendo. Olha algumas coisinhas agradáveis
que existe nesse mundo de regeneração, segundo Kardec. Sensações e desejos sem as paixões do orgulho, inveja e ódio. Tá bom? Ausência de orgulho, de inveja, de ódio. Seria bom viver num lugar assim? Gente, eu estou falando com vocês aqui, do plano físico. Seria bom? Hein? Vocês não aprenderam a manipular ainda a palavra? Lá tem que falar, viu? Muito. Equidade nas relações sociais. Reconhecimento de Deus. Aurora da felicidade. Provas sem expiações. Ah, achou que lá não ia ter problema, né? Tem. O mundo de regeneração vai ter problema beça. Só que não tem o que nos problemas? O sofrimento. Será que nós já paramos para pensar? Nós podemos ter problemas sem sofrer? Eu falei isso aqui há 2 anos atrás, não sei se vocês se recordam, na Semana Espírita Atrasada, quando a gente falou sobre o sofrimento, né? A gente pode ter problemas sem sofrer. As provas sem expiações, as provas com saídas, as provas com alternativas, as provas com possibilidade de libertação. Porque muitas das provas hoje da Terra, elas são sofridas, às vezes várias reencarnações, dentro desse clima da expiação. Sem uma alternativa mais viável de um conforto, de uma liberação a curto prazo. O que torna a nossa dor prolongada, crônica, difícil de ser superada. E olha o que é mais interessante ali, a calma e o repouso. Está todo mundo hoje buscando calma e repouso? Vai para sítio, aluga casa, tira férias, faz não sei o quê. Não está todo mundo atrás dessa calma e desse repouso exterior? Pois nesse lugar ela existe intimamente em qualquer momento de nossa existência. As relações, como lá está dizendo, mais acima, equidade nas relações sociais são justas. Então, uma sociedade ideal, dentro dessas características apresentadas pelo Espiritismo, fica óbvio que nós nos encontramos bastante distantes dessa condição. Mas nós estamos caminhando para isso. Vai demorar, mas nós estamos caminhando. O processo evolutivo da Terra está indo acelerado. Se nós olharmos para trás, as vitórias, as conquistas científicas, tecnológicas, né? Todos os valores humanos que o homem já desenvolveu, as suas leis, são muitos os processos de crescimento e de evolução. Embora moralmente, no campo ético, como é a referência do tema noturno, nós ainda temos muito que desenvolver. Intelectualmente, nós tivemos uma evolução maior. E no campo moral, particularmente nos aspectos do comportamento ético, nós ficamos a dever. Estamos ainda obrando pela nossa própria infelicidade. Então, diante deste contexto, sinceramente, eu não me encontro em condições de abordar muita coisa. E a gente observa que não existe muito material na doutrina sobre isso, porque exatamente qualquer material que exista vão ser projeções que podem estar mais ou menos perto do que de fato virá a ser essa sociedade ideal, essa sociedade feliz, essa sociedade na regeneração. Há um amigo nosso, muito confiável, idôneo na doutrina, e ele dá um dado para a gente ter uma ideia de quando é que a Terra poderá ser classificada como um mundo de regeneração. Ele diz o seguinte, que a Terra será um mundo de regeneração quando desaparecer o dinheiro. Aí vocês façam todas as locubrações possíveis no campo histórico, social, antropológico, para ver as repercussões éticas que isso vai ter, e realmente a gente percebe a lógica desse fato. O que envolve a questão do dinheiro e suas semelhanças? Bom, mas então nós vamos trazer para a nossa realidade. Nós poderíamos falar de problemas sociais,
violência, desequilíbrios de toda natureza, a questão política, que é muito bem abordada no livro do Paulo. Nós poderíamos falar sobre as coisas atuais, o projeto Genoma. Nós poderíamos falar sobre a escola, a educação. É a sociedade e sua realidade. Mas nós, talvez, precisaríamos de uma semana espírita dedicada a esse tema, para que em cada noite se abordasse uma ciência social, a psicologia, a sociologia, a filosofia, as ciências políticas, para que cada noite um representante à altura tivesse condição de enfocar a sociedade, a contribuição do espiritismo dentro desse processo e nós como espíritas nesse contexto. Preferi, até porque o nosso tempo não nos foi o suficiente para fazer os preparos de estudo como a gente está habituado, substituindo o Walter, trazer as questões da sociedade ideal para a nossa sociedade espírita. A nossa comunidade de espíritas. E gostaríamos então de fazer uma reflexão com os companheiros, porque essa a gente pode fazer mais projeções, pode levantar mais dados em cima, inclusive, da nossa vivência, e tornar mais prático uma visão de sociedade espírita ideal. Não só a comunidade num todo, como o movimento espírita, mas a casa espírita entendida como sociedade espírita, que foi, inclusive, a terminologia original de uma instituição espírita usada por Allan Kardec. Nós, depois, aqui no Brasil, é que criamos essa coisa de centro espírita, templos, núcleos e outras coisas. Originalmente, a terminologia é sociedade espírita. Então, nós vamos abordar a casa espírita como sendo a sociedade que nós vamos fazer as nossas considerações nesta noite com vocês, na busca dessa sociedade ideal para nós. E vamos tentar, dentro de alguns tópicos, criar uma interação entre a comunidade espírita e a sociedade, que é um ponto que precisa ser meditado. Que é uma questão que precisa ser refletida por nós. Porque muitas vezes o que nós, os espíritas, temos feito é criado um cantinho paradisíaco dentro da sociedade espírita, dentro do centro espírita, onde a gente se abraça e se beija fraternalmente, mas saiu dali, nós deixamos aquele homem envelhecido nos erros voltar à tona e agir extemporaneamente. Então, dentro do centro espírita, nós criamos aqueles oásis de perfeição. Uma sociedade que não existe. Uma relação que não é autêntica, muitas vezes. E dentro deste processo de nos enclausurarmos num procedimento ético, num conhecimento que não é aquele que normalmente nós convivemos no dia a dia, nós vamos arredando o centro espírita da sociedade, fazendo com que ele seja pequenas células de paz e felicidade, mas só para quem vem ali beber naquilo, e o resto que se dane. E nós estamos precisando inverter a ordem deste processo. O centro espírita tem que ir à sociedade, tem que abrir as suas janelas para o conhecimento generalizado e mostrar que essa excelsitude que nós falamos que o espiritismo tem é capaz de permear, penetrar em quaisquer atividades do conhecimento humano, somando, engrandecendo, melhorando esta atividade, fazendo com que os homens que nela labutam possam ter uma visão nova de vida e apressar essa nova era que nós tanto desejamos. Mas muitas vezes nós, os espíritas, vamos ver isso aqui nas lâminas, num ufanismo doentio. Ufanismo, para quem não sabe, é numa vaidade doentia. Acreditamos que o espiritismo é uma doutrina que veio para salvar o mundo. E que nós, os espíritas, estamos com uma asa enorme no perispírito, embutida, não sei aonde. Uma hora eu quero descobrir a minha, para onde que sai, se é que eu tenho.
E que essas asas vão nos levar para um lugar longe, muito alto, chamado nosso lar. Termo que nem Allan Kardec utilizou, porque ele utilizou erraticidade. Depois veio o André Luiz com essa colônia, e mais um outro com outra colônia, e mais um outro com não sei o quê. E lá nesse nosso lar, nós então vamos ser felizes para sempre se formos espíritas. Isso é um ufanismo da nossa parte enquanto espíritas. É um discurso salvacionista. E nós temos que repensar essa coisa. Nós temos que repensar essa questão. Então a nossa proposta nessa noite é verificar com toda a franqueza possível que você já conhece em mim. Se não gostar, não me chama mais para a Semana Espírita. Eu vou continuar do meu jeito. Por enquanto está dando certo, né? Usando de toda a franqueza possível, fazer um levantamento entre nós espíritas, como é que está a nossa sociedade espírita? Será que ela está tão sadiazinha quanto a gente imagina que pode salvar a humanidade? Será que nós estamos tão rosadinhos espiritualmente para dar exemplo para o mundo? Ainda recentemente, fazendo um seminário, nós falávamos de algumas coisas que ainda vamos falar aqui hoje, enaltecendo o trabalho de alguns pastores, de alguns padres, de algumas criaturas que estão no meio social. E alguém lá, num determinado momento desse seminário, quando nós falávamos sobre recepção na casa espírita, como é que nós recebemos o nosso irmão que a gente quer salvar? Alguém lá disse assim: nós, os centros espíritas, não estamos recebendo bem as pessoas da sociedade. E o que é mais grave, elas vão embora para outra religião. E aquilo me deu uma espetada na alma. E eu não deixei por menos, porque depois eu vim e falei assim: será que é tão grave assim? Por que que é tão grave assim que ele vai embora e vá para outra religião? Porque se ele não ficou, é porque a nossa sociedade espírita não motivou. Se ele não ficou, é porque a nossa sociedade espírita não interessou. Não é a hora dele. Nós não soubemos, talvez, ser educados o bastante para mostrar a ele que ali tem gente antes de espíritas. Então, por que que é grave? Nem todo mundo nasceu para ser espírita, não. Nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Ser espírita é uma tormenta. Pode rir. É uma tormenta. Pode rir para não chorar. É? Eu às vezes peço a Deus: oh Deus, deixa eu ser um católico mais umas 2 encarnações, que eu não tenho que fazer nada. Esse treino me incomoda. Não adianta. Agora eu conheci, estou grudado. Né? Então, esse que falou assim, é grave porque ele vai para outra religião. Ora, por que é grave? Porque tem outras religiões fazendo trabalhos extraordinários pela humanidade. Tem outras pessoas apegadas ao espírito ético, o inverso do livro, né? O espírito ético de Jesus. E que essas criaturas, porque estão no espírito ético de Jesus, elas estão no amor, que é isso que nos importa. Allan Kardec, na questão de número 350 de O Livro dos Espíritos, faz um levantamento que no mínimo é para tirar o nosso sono. Porque ele indaga o que é que vai nos adiantar ser espíritas se continuamos avarentos? O que é que vai nos adiantar ser espíritas se não saberemos abraçar os nossos inimigos? E eu, que viajo muito, posso dizer a vocês, porque eu estou vindo de uma cidade em que lá os centros espíritas estão brigando por causa da região da campanha do quilo. Não, essa região é minha, me dá. Estão brigando, lá vão para a justiça, Amaral. Essa região é minha. Não tem nada a ver com Amaral, não. Amaral é bonzinho, né? Estão brigando por causa de região. E há uns 3 anos atrás eu tive um exemplo notável nesse sentido, na cidade de Lavras. Quando a coisa é boa, eu cito o lugar. Porque lá eles começaram a ter essa problemática. Belo Horizonte isso existe demais, porque são 200 casas espíritas. A cidade está crescendo, mas haja região para tanto centro. É muita macumba junta. Né? Me dá um pouquinho, aí vem também o católico, me dá um pouquinho. E todo dia tem um trem na porta pedindo. Então, em Lavras,
são 7 casas espíritas, eles fizeram o seguinte: olha a fraternidade, a solução criativa, a vivência do Evangelho. Eles decidiram o seguinte: os 700 iam se unir para fazer a campanha do quilo no mesmo dia, no mesmo horário. Então, naquele domingo, era para um centro espírita toda a arrecadação. No outro domingo, os 7 se reuniam de novo, e era para outro centro espírita. Com 7 semanas, eles voltavam de novo naquele centro espírita inicial. E tiveram uma solução criativa, porque aí eles ficaram com região sobrando em Lavras. Mas é isso que nós temos que pensar. Então nós queríamos fazer um levantamento. Será que a nossa sociedade espírita, que às vezes se ufana de ser extraordinária, o sujeito lê Nosso Lar e mais 2 livros de André Luiz e acha que é doutor em imortalidade da alma, mas não é capaz de trocar a fralda do seu filho de poucos meses para ajudar a esposa. A mulher lê 2 obras de Kardec e já acha assim que é Celina, aqueles espíritos maravilhosos, veneranda, né? Mas às vezes briga com o marido que esquece de comprar o gás. Então nós temos que ver que esse conhecimento espírita não significa que nós, a partir do momento que o inserimos na nossa intimidade espiritual, ele já não necessariamente é uma garantia de vida espiritual tranquila. Eu não me canso de contar, aqui mesmo já contei oportunamente, os inúmeros espíritas desencarnados que têm vindo nos falar pelas vozes da mediunidade sobre suas decepções, sobre as suas tristezas na vida espiritual, a amargura que tomou seu coração a partir do instante que eles passaram a ver a vida espiritual, que eles sempre por ela estiveram encantados, mas que não viveram eticamente a imortalidade. A nossa conduta não é uma conduta eticamente reencarnacionista. É uma conduta materialista, porque se nós fôssemos reencarnacionistas, nós não fazíamos o que fez um patrão espírita alguns anos atrás, de colocar o seu funcionário para assinar folhas de pagamento em branco, como preventivo, para que se amanhã ele o levasse à justiça, ele tivesse então folhas de garantia. E ele era médium. E então, quando ele me procurou, ele veio com a seguinte tormenta: olha, eu sou médium, e dentro da reunião mediúnica a coisa complicou na minha vida, não sei o que está acontecendo. É que toda vez que eu entro na parte prática, dá um branco, mas não é aquele branco que os médiuns falam, não. Fica uma coisa branca, uma tira branca passando na minha frente o tempo todo, eu não vejo nada. Lá vai para a mesa, minha mediunidade era espetacular, maravilhosa. E nós, quando o conhecemos, não tínhamos noção, inclusive desse lance dele com os funcionários, e recebemos pela espiritualidade a informação seguinte: diga a ele assim, são as folhas em branco dele. Eu falei assim: o resto é com os senhores, então vamos lá. E eram as folhas de pagamento dele que estavam atormentando a consciência dele. Então ele contou o que estava fazendo, rasgou as folhas, sumiu a coisa branca. Então, isso não é uma conduta eticamente reencarnacionista. Porque se fosse, ele se preocuparia em ser justo, ter equidade, que é o que foi dito aqui agora, ter uma relação amistosa com o seu funcionário. Então nós vamos verificar se a nossa sociedade, se esse espiritismo que nós tanto amamos, que nos libertou de tantas coisas, realmente fez uma penetração na nossa intimidade. É aí, quando nós saímos dessa sociedade paradisíaca que muitas vezes criamos dentro da casa espírita, e vamos para o social. Nós, por exemplo, adoramos dizer e criar estereótipos para as pessoas. Alguns chavões são criados sem quaisquer fundamentações lógicas no espiritismo, como, por exemplo, o espírita não participa de política. Vai ver a tese que Paulo defende no livro dele. Mas quem é que disse isso e aonde? Quem é que criou esse dogma? E aí nós ficamos aqui espíritas
descendo os políticos lá para os umbrais. Coitados, ficamos assim, né? Coitados. Ah, se eles conhecessem o Espiritismo. Se eles conhecessem o Espiritismo, ia ser paralítico igual a gente, que vê a sociedade morrendo todo dia e só fazemos campanha do quilo. Tá bom? Mas não é a solução. Que interação nós temos com a sociedade, além de uma campanha do quilo? O que é que nós estamos fazendo pelo homossexual e que faz um padre bem perto de Belo Horizonte? O que é que nós estamos fazendo, inclusive, nas desobsessões? Que é uma questão que a gente tem que criticar muito. Eu conheço pastor exorcizando fazendo melhor desobsessão que muito centro. O que é que nós estamos fazendo na nossa sociedade espírita? Que nós não sabemos receber o nosso irmão social que vem pela primeira vez. Ele chega atormentado no centro espírita, desesperado. Às vezes alguns chegam dizendo assim, hoje eu não achar nada aqui, ah, Deus, chega para mim. E não acha mesmo não. Toma um passe, ninguém lhe pergunta um nome, ninguém lhe recebe na porta, ninguém sabe quem ele é. E aí nós vamos entender então por que, que as igrejas protestantes estão cheias. Porque eles recebem bem. Eles põem os irmãos vestidinho lá na porta, uma gracinha. Eu tenho uma igreja perto da minha casa, dá vontade de ir para lá e deixar de ser espírita, é uma maravilha. Porque elas ficam todas bonitinhas, com saia até no joelho, dando exemplo para as espíritas, que às vezes vai para o centro com um short, você olha assim, você vê até o perispírito, né? Vai com uns decotes que, se você prestar muita atenção, você vê 3 encarnações para trás. Então elas ficam de sainha, muito bonitinha, e recebendo, e os irmãos de gravatinha, e o José chega. Seu nome, José. José de quê? Da Silva. Um nome pouco típico, né? José da Silva. Deus te ama. Você é filho de Deus. Entre. Acabou. Aquele homem nunca foi chamado de José. Era o Zé Pedreiro. Zé Pedreiro. Nunca ninguém me perguntou o sobrenome. Era um servidor da comunidade. Todos os ricos que deram a ele serviço nunca o convidaram para inaugurar suas casas. Ele nunca foi lembrado. E ali ele é Zé da Silva. Ah, acabou. Descobriu que é filho de Deus. Vai pagar 10% com alegria. Mas ninguém mais tira a paz desse homem. Ele tem autoestima agora. Ele descobriu que é filho de Deus. Ele não é só Zé, o pedreiro, que ninguém nunca lhe deu atenção. Aí a primeira coisa que ele faz é engraxar o seu sapato que ele usa na obra. Furado. Compra aqueles ternos que combinam muito bem. Calça marrom com paletó vermelho e gravata de borboletinhas amarelas. Compra uma vasilha verde abacate. Põe a Bíblia debaixo do braço, se for casado, ele põe a sua penca dentro da vasilha e acabou. Esse homem vai amar a Deus, ao próximo e assim nunca ninguém amou. E a gente fica assim, é grave, né, ir para outra religião. Grave é ficar numa beleza como o Espiritismo e não ser alguém especial. Grave é estar aqui com tantos anos de conhecimento espiritual na mente e não ser alguém especial. Não esse especial do mundo de riquezas, mas especial no exemplo, na influência, especial na convivência. Como está difícil a convivência. Então o que importa é isso. Como é que nós estamos então na nossa sociedade da qual nos ufanamos, num discurso salvacionista para a humanidade? Nos procedendo para receber uma pessoa atormentada. E ficamos aí, eu sou espírita, hoje dá até status falar que é espírita, até ministro é espírita, sai na Veja, uma maravilha, dá dinheiro, dá não sei o quê, quero ver o procedimento político dele. Se é de um espírita genuíno, como foi do doutor Freitas Nobre, como foi do doutor Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, que influíram na sociedade. Esse homem maravilhoso que foi Bezerra de Menezes, um político
que fez uma profissão de fé para mais de 600 pessoas no Rio de Janeiro, dizendo-se espírita, e o foi. Então, nós temos que verificar essa nossa sociedade. Vamos pensar um pouco sobre ela. Vamos ver alguns pontos. Porque se nós realmente que temos essa tarefa junto à humanidade, de levar esse conhecimento maravilhoso que é o Espiritismo, será que nós estamos nele tanto quanto deveríamos? Ou quanto ele deveria estar em nós? Vamos pensar algumas coisas. Nós precisaríamos começar, pode deixar apagado, precisaríamos começar do básico. É uma coisa que nós temos dito muito. Nós temos muitos problemas na nossa comunidade espírita, assim como temos muitos valores. Quando a gente vê esse grupo lançando um livro como esse, totalmente assegurado nas obras e no trabalho de Allan Kardec, um grupo que pesquisou, um grupo que levou com seriedade, um grupo que ainda tem um caminho muito grande pela frente, um grupo, porque nós percebemos, é um grupo despretensioso. A gente vê que coisas como essa, que estão acontecendo em grande número no movimento espírita brasileiro, vão engrandecendo a nossa comunidade, vão melhorando a nossa comunidade. Mas nós temos muito maior soma de problemas do que de valores. E se nós não criticarmos esses valores e ir em busca de algumas soluções, nós vamos ficar fazendo de conta. Esse é um problema muito sério. Fazer de conta que não tem o problema. Então nós temos que começar muitas vezes voltando às origens. Voltar a coisas simples como Jesus nos ensinou. A simplicidade de Jesus era alguma coisa extraordinária. Ele conseguia ser o simples profundo, o simples complexo. Jesus, na sua simplicidade, nos mostra muitas coisas e nós também precisamos adotar isso. Às vezes nós ficamos enchendo a cabeça de conhecimento e não chegamos a conclusão nenhuma. Nós precisamos começar, primeiramente, repensando as nossas ideias espíritas. Nós vamos fazer uma análise com vocês em 2 grupos. Repensando as nossas ideias espíritas e depois, num segundo grupo, repensando o modelo da casa espírita. E nós vamos começar repensando o que é que nós entendemos por espiritismo. Eu gostaria de perguntar, antes de finalidade, que está ali, o que é que vocês entendem por espiritismo? Pode falar. Está vendo? Está vendo? Nós ficamos aqui na frente, essa doutrina maravilhosa, e não sabemos qual é a nossa doutrina. O que ela é. Nós não sabemos. Não sabemos o que é o espiritismo. Incrível. Não precisa ficar envergonhado, não. É isso mesmo. Onde a gente tem viajado nesse país é assim. A gente pergunta para os companheiros o que é o espiritismo, irmãos. Aí vem um lá filosofar, o outro cientificar, o outro entrar em outros aspectos da religião, e ninguém dá certo. Vamos responder assim, com as nossas palavras, sem medo de morrer? Né? O que é espiritismo? Viver aquilo que se fala. Dançou. Morreu. Mas é para pôr a sua ideia mesmo, não tem problema. É igual ele foi corajoso e pôs, mas não tem nada a ver. Viver, quem vive é a gente, não é o espiritismo. Fala com a sua ideia. Difícil, né? Nós temos, sobre todas as coisas na vida, conceitos e definições. Eu posso ter um conceito dessa câmera de filmagem. É uma câmera de filmagem mesmo, né? Tá vendo meu conceito? E um índio pode olhar e achar que é um demônio. Agora, a definição dessa câmera aí, só o Vicente, essa turma da técnica aí, que vai poder. Isso aí é uma VHS, não sei o que, não sei das quantas. Hein? Super
Super VHS, mais forte que eu pensava, né? Entendeu? Aí eles vão poder definir, essa faz isso, tira fotografia, raio-x, sei lá. Mas nós podemos ter conceitos de espiritismo e definição de espiritismo. Até hoje quem deu foi só o senhor Allan Kardec. Mas nós podemos ter conceitos. Para a gente amanhã, um expositor achando que é muito espertinho, não perguntar para a gente o que é espiritismo, né? E a gente não saber responder mais. Porque as definições do codificador exigem pesquisa. São profundas dentro da sua capacidade de síntese. Mas eu vou dar um conceito meu para vocês. Eu entendo espiritismo, que eu acho facinho, não sei se for complicado. Espiritismo é o conjunto dos princípios ensinados pelos espíritos superiores. Fácil? É fácil, gente? É o conjunto dos princípios ensinados pelos espíritos superiores. Para ficar um pouquinho mais completo, vírgula, que foram pesquisados e organizados por Allan Kardec. Ficou fácil? Amanhã, quando alguém perguntar para você assim, o que é o espiritismo? Você já tem uma coisa fácil de lembrar para falar. Para não ficar naquela assim, é uma filosofia cujas consequências, e aí embola tudo e ninguém entende nada. Então é um conjunto de princípios que foram ensinados por espíritos superiores. Allan Kardec foi lá, pesquisou e organizou. Pronto. Perceberam? É uma coisa simples. E a finalidade do espiritismo? Bom, eu acho que eu estou entre espíritas, hein? Moralizar a criatura, será que é isso? Nós tínhamos que estar com essas coisas claras para nós. Porque mesmo para nós ou para as pessoas fora da comunidade espírita, o espiritismo tem conceitos os mais variados possíveis. E ter um conceito e uma definição dessa questão, da sua finalidade, é essencial para nós. Porque em alguns lugares que nós perguntamos a finalidade do espiritismo, responderam coisas completamente tangenciais, dentro das concepções conceituais de cada um, deixando claro que nós fazemos parte de uma doutrina, mas às vezes não assimilamos a sua essência. E aí por isso é que muitas vezes, dentro da heterogeneidade do movimento espírita, que é uma coisa necessária, não há nada de errado nisso, nós fazemos do espiritismo coisas absurdas, conduzindo esses ensinamentos e essas concepções para coisas muitíssimo pessoais, deixando de lado a sua base. Então, finalidade do espiritismo. Vamos ver isso aqui com Allan Kardec na Revista Espírita. O espiritismo tende para a regeneração da humanidade. Isto é um fato adquirido. Ora, não podendo essa regeneração operar-se senão pelo progresso, daí resulta que o seu objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Os mistérios que nos pode revelar são o acessório, porque nos abre o santuário de todos os conhecimentos. Não estaríamos mais adiantados para o nosso estado futuro se não formos melhores. Para admitir ao banquete da suprema felicidade, Deus não pergunta o que se sabe, nem o que se possui, mas o que se vale e o bem que se terá feito. É, pois, no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar antes de tudo. Só aquele que dominou suas más inclinações aproveitou realmente o espiritismo e receberá a sua recompensa. Olha a profundidade da palavra do codificador. O melhoramento individual de cada ser. Será que nós estamos identificados com esta finalidade do espiritismo? É uma questão que continuamente nós temos que fazer a nós mesmos.
Porque esses espíritas que vêm falar de lá para cá, em nosso favor, eles esqueceram isso. Usaram o espiritismo para beneficiar o próximo com a caridade social. Usaram o nome do espiritismo para pregar. Usaram a doutrina espírita para beneficiar outras pessoas, mas não se beneficiaram. Não melhoraram a si mesmos. Essa é a garantia da nossa realmente estabilidade no mundo espiritual. Nós que por muitos e muitos séculos, dentro de uma mentalidade completamente dogmática, ortodoxa, cultivamos a ideia de que o fato de pertencer a uma determinada religião e esta religião está com a verdade na mão, já nos dá a garantia dos céus, ela hoje ainda está impregnada no nosso comportamento ético. Ela é fortíssima. Infelizmente, muitos de nós espíritas ainda estamos iludidos com esse ufanismo, com essa atitude ufanista de achar que conhecer o espiritismo é a verdade. Isso nós temos que pesquisar, porque quando Allan Kardec explorou com muita profundidade, mostrando a sequência das revelações no tronco judaico-cristão, primeiro com Moisés, depois com Jesus, e agora com a doutrina espírita, trazendo a verdade, não é a verdade definitiva e máxima, é aquela que nós temos condição de compreender por agora. Então, se nós entrarmos num processo deste, achar que nós estamos com a nossa fatura com Deus liquidada, estamos fazendo o que fizemos ao longo dos séculos como católicos, protestantes, é aqui que está a verdade. E isso enfraquece a nossa realidade espiritual e a nossa capacidade de realizar. Porque às vezes nós que nos achamos com a verdade, não fazemos aquelas pequenas coisas que a gente citou aqui no início e muitas outras. Nós que nos julgamos ser portadores dessa verdade, muitas vezes desrespeitamos uma lei de trânsito, que é uma coisa singular do dia a dia. E o verdadeiro espírita, ele é reconhecido aí, não é pelas palestras brilhantes que ele faz, pelos trabalhos maravilhosos dentro da comunidade que ele consegue erguer, e nem pelo seu conhecimento, mas é realmente pela sua vivência. Isso falávamos aqui na Semana Espírita do ano passado, a vivência espírita. E nós entramos naquilo que apresentamos naquela lâmina de julho do ano passado, do mimetismo. Nós, dentro do centro, somos um, e saímos para a sociedade, fazemos igual camaleão. Misturamos no meio das folhas, misturamos no meio das pessoas, com comportamentos idênticos, sem deixar nenhuma marca que identifique um procedimento diferente nosso. Nós mesmo temos uma crítica a nós, os espíritas, que o espírita é muito reconhecido no meio social pela caridade que presta. Mas melhor seria se fôssemos reconhecidos pelo comportamento. Porque essa caridade que presta pode estar beneficiando a outros e não a nós. Bom será o dia que alguém disser assim: eu conheço os espíritas aonde eu vejo. Por quê? Procedimentos diferentes. Tem alguns que já conhecem o espírita pela voz. Isso eu já ouvi. Ah, o espírita assim tem uma voz mansa. Né? Às vezes as pessoas conversam com a gente e elas falam assim: você tem alguma religião? A gente diz assim: sou espírita, logo vi. Você tem uma voz mansa. A gente não sabe se está ofendendo ou se está enaltecendo, né? Então já tem essa coisa aí também correndo. Mas bom será que o dia que falar assim, o espírito eu conheço, ele é diferente, o procedimento dele é diferente. E os verdadeiros espíritas são identificados assim. É? Nós temos que pensar nessa questão. Vamos adiante. Vamos então repensar alguma de nossas ideias espíritas. Está aqui comigo. Vou mandar tudo para o Estevão aqui, que ele vai coordenando aí. Amigos espíritas, companheiros, estão gostando ou podemos parar e ir embora? Hein? Não, porque se não estiver gostando, eu vou embora. Pode ir mais, né?
Tá bom. Mas vamos começar agora. Vamos lá. Conceito, definição e finalidade do Espiritismo. Educação e autoeducação. Tema aí do livrinho da meninada aí do grupo de ética. Meninada, que bacana, hein? Tô ficando velho, hein, Amaral? Veja bem, tá lá, educação. Já conheço o livro, que o Jomar já me fez essa gentileza há 2 meses atrás. Magnífico, né? Fantástico. Acho que nós estamos precisando caminhar por isso aí. Codificação, Kardec, pesquisa, fundamentação. Extrapolar para fora do meio espírita, fazer pontes com o conhecimento humano. Fantástico, muito bom mesmo. Né? Que ninguém desencarne de vaidade. Tá? Então, vamos verificar. Educação e autoeducação. Dentro desse ponto, melhoramento individual do ser, que o senhor Allan Kardec colocou ali agora há pouco, nós temos que pensar muito nesse tema, educação e autoeducação. Olha, esse é o tema da hora. E não tem como dissociar ele de ética. Né? Aliás, ética hoje nos congressos de educação é a alma das discussões. Porque o que está faltando elas, a política, é essa ética que é tão falada. E a ética espírita, a ética cristã, é alguma coisa assim substancial para mudar todas as relações sociais, para mudar todo o esquema da sociedade. Então nós temos que repensar alguns conceitos, porque nós achamos que ser espírita é fazer caridade, é ir para a reunião de desobsessão, é encher a vida de tarefa. Nós temos que pensar se dentro desse ritmo nós estamos nos educando, para educar aqueles que estão à nossa volta. Será que nós estamos melhores do que alguns anos atrás, quando nós entramos para a doutrina? Temos que repensar conceitos, porque esse é o conceito princípio do Espiritismo na nossa vida. O discurso salvacionista e ufanista, nós vamos nos remeter à questão de número 798 de O Livro dos Espíritos, que certamente deve estar contida no livro aí lançado hoje. Porque Allan Kardec faz uma sábia pergunta aos espíritos, se o espiritismo se tornará uma crença geral na humanidade. E os espíritos respondem com mais sabedoria ainda, dizendo que o espiritismo se tornará uma crença geral, mas que terá mais obstáculos com relação aos interesses do que propriamente com relação à convicção. E nós, espíritas, pegamos esta resposta dos espíritos, o espiritismo se tornará a crença geral, e nos iludimos de que a humanidade inteira vai se tornar espírita. É assim que nós devemos entender isso? Será? Ainda há esse equívoco. Vai se tornar uma crença geral. Então aí a gente pergunta, então o maometano, o islâmico, vão ter que abrir mão do Deus deles para ser espírita e aceitar Jesus porque eles não são cristãos? Aliás, 3/4 da humanidade não são cristãos. O cristianismo é uma percentagem menor na humanidade de pessoas que aceitam Jesus. Como é que vai ficar o caso do islâmico? Ele vai ter que dizer assim, ó Deus, dá licença, vou te demitir, eu vou aceitar Jesus agora. E, consequentemente, o espírito. Como é que vai ser? E o japonês e o budista, como é que vai ser com ele? Então, entender isso aí dessa maneira é alguma coisa assim, realmente, que só pode sair dessa vaidade nossa de achar que nós encontramos uma doutrina maravilhosa que veio para realmente renovar tudo, resolver tudo. Nós temos que colocar para nós uma coisa, o espiritismo é importante para nós, para mais ninguém. Perceberam? Nem todo mundo nasceu para ser espírita, nem todo mundo está preparado para isso agora. E os que já conheceram, nem todos estão em condição ainda de assimilar esse conhecimento na sua vivência. Então, como é que fica esse discurso? Nós tem que ser mudado. Nós temos que fazer... Próximo, só o próximo. Uma relação do centro espírita com a comunidade social. Uma parceria, um intercâmbio. Para não fazer do centro espírita aquela célula isolada, enclausurada, parecendo mais um convento aberto.
É aberto porque vai e volta. Porque se nós começar a inventar também regime de internato, daqui a pouco é convento igual da igreja mesmo. Convento aberto porque a gente ali vive um colosso de coisa maravilhosa e nós temos que dizer ao mundo sobre isso. E também trazer o que o mundo tem de bom para cá. Recentemente a gente falou isso. O primeiro encontro ecumênico que participou representantes da doutrina espírita foi dentro do próprio movimento, porque o movimento ecumênico da sociedade, o espírita não vai. Não participe, deveria. Deveria ir lá falar, marcar sua presença, interagir. Então vai se fazer uma semana espírita em Divinópolis, que é uma coisa fantástica. É uma parceria com a sociedade. É feito fora do centro espírita. Devemos ter muitos visitantes aqui que nunca viram falar de centro espírita, que devem estar achando um absurdo as coisas que eu estou falando, mas é bom que vocês vão tomando conhecimento como é que está o centro espírita. O dia que vocês chegar, vocês ficar assim com o olho aberto e outro fechado, porque tem uns que realmente está complicado. Tem isso em todo lugar. Não se decepcionem. A doutrina independente disso é maravilhosa, extraordinária. Nós precisamos dela. Nós vamos verificar que este fechamento nos impede de interagir com a sociedade. Nós falávamos outro dia sobre essa necessidade. Se vai se fazer uma semana espírita como essa, não chama só expositor espírita também, não. Chama a dona Tânia Zaguri aqui para falar de educação. Como é que educa filho e adolescente? Chama Vanderlei Luxemburgo, meu xará. Eu estive com ele em Vila Velha, agora recentemente, num seminário que fui fazer, encontrei. Ele está cobrando só 60 mil reais para fazer uma palestra. Mas eu disse a ele assim, olha, para o senhor adquirir uns créditos na vida espiritual, o senhor faz de graça para nós? Faço, é só me chamar. Então chama o homem e traz a Rose Fleury, né, a Tiracolo, que é a psicóloga da equipe da seleção, para falar de trabalho em equipe por centro, na comunidade. Se vai falar sobre droga, chama aquele delegado entendido lá de Belo Horizonte. Dá um espaço para a sociedade vir para o movimento. É muito bom a gente vir para um lugar como esse, que nós, às vezes, os espíritas ficamos avesso a ele, que é um lugar de política, e ver um cartaz como aquele lá, proibido fumar no plenário, vereador Dr. Zósimo Ramos Couto. Parabéns para ele, porque num lugar como esse, ele tirou o pito do capeta da boca dos políticos. Eu queria ver se funciona. Mas se funciona, parabéns. E olha como está evoluindo a coisa. Então interagir, porque aqui também está tendo evolução, nós não podemos ficar achando que esse lugar, que essas pessoas estão no fogo do inferno. Para não falar no umbral do André Luiz. Né? Chama esse padre que tem perto de Belo Horizonte, que está recuperando o homossexual. Isso é, se vocês tiverem esse tipo de problema aqui em Divinópolis, né? Não tem? Ah. O homem está recuperando o homossexual. Uma terapia baseada no Evangelho. Traz esse padre aqui para falar. Interage com a sociedade. Depois vai lá também para a sociedade. Marca a presença. Nós que temos falado em faculdades, já falei em templo esotérico sobre espiritismo. Divaldo, quando sai para os Estados Unidos, fala em igreja protestante. Porque o protestante de fora, ele é cabeça. Não é como o nosso aqui. É? Vamos interagir com este meio, parcerias. Hoje as ONGs estão fazendo trabalhos fantásticos de deixarmos nós, os espíritas, com as nossas campanhazinhas aí, bem para trás, recuperando o cidadão, dando dignidade a criaturas. E essa deve ser a meta dos nossos trabalhos dentro da casa espírita. Nós não podemos achar que nós temos só que encher a barriga do pobre com alimento, ou passar um conhecimentozinho para ele. Isso é. Em São Paulo agora nós tivemos o primeiro encontro ecumênico promovido por espíritas. Então o Rabino Sobel falou, o pastor não sei das quantas. Então foi tudo muito escolhido para que não houvesse choques. E é importante, foi falar sobre a fé no adolescente. Olha que coisa extraordinária. Então cada um deu a sua visão,
seu palpite, todos saíram ganhando, e o lugar estava cheio de rabino, protestante, espírita, macumbeiro, uma beleza. Veio todo mundo a gosto. Então, quando nós fazemos uma comunidade como essa, podemos fazer isso amanhã num outro lugar, de um outro jeito, interagir. Não achar que nós estamos salvos e tudo que tem aí para fora não presta, mas que tem muita coisa boa e melhor do que o que nós estamos fazendo. Trabalhos com aidéticos, com drogaditos. Qual o centro espírita aqui que ajuda alguém com problema de alcoolismo? Que dá realmente um conforto para aquela mulher que traz aquele marido arrastado porque ele já não anda mais. Deixa que eu vou levar para a desobsessão. É a única coisa que nós temos para oferecer. O obsessor é o homem, então mata ele de uma vez. Que aí resolve o problema dos outros que estão de lá presos a ele. Então o AA faz um trabalho fantástico. Nós não damos conta de alcoólatra. Pode escrever isso. Nós espíritas não damos. Dá um desafio aí, fazer um trabalho. Não é porque não tem subsídio e recurso, não. Está faltando gente para fazer esse trabalho. Um vai lá, faz um estudo de ética, outro vai lá, como é que ajuda o alcoólatra, tem o interesse em fazer isso. Um trabalho com deprimidos em Belo Horizonte, baseado na doutrina espírita. E assim vai cada um tentando oferecer um caminho novo. Por que é só sacola para encher a barriga do pobre? Tratar das lombrigas dele? Nem isso a gente sabe. Tem que dar primeiro remédio para as lombrigas, para depois ele poder comer o alimento direito. Então eu estou criticando mesmo a gente. Para a gente acordar, pensar em algumas coisas, sair daqui hoje com... mas aquela palestra dele, eu achei assim que ele pôs nós espíritas lá embaixo. É onde nós estamos. Né? Para sair desse pedestal que a gente acha que está. Participação proativa do espírita. Temos que ter essa participação proativa. Se a gente não vai candidatar à política e outras coisas mais que são desafios maiores, nem todo mundo está afeiçoado a isso, mas tem que ser proativo. Se nós vamos fazer uma semana espírita maravilhosa como esta, e vamos falar de educação, então nós vamos em cada escola, a equipe organizadora, entrar em contato com o senhor diretor, faremos uma semana espírita, mas vamos chamar a doutora Tânia Zaguri, que não é espírita, para falar de educação. No outro dia será o doutor fulano de tal. No outro dia será o doutor nada. Ele é apenas espírita e vai falar sobre isso. E convide para que ele divulgue para os alunos, para os adolescentes, para ele levar cartaz para os pais, para a comunidade que está aqui do lado dessa Câmara, do lado do seu centro participar. A gente estuda sobre droga dentro do centro espírita e do lado do centro espírita mora um menino com drogas de 16 anos. E a mãe dele não sabe que lá dentro do centro espírita tem gente fazendo trabalho para drogaditos. Então vamos abrir para a sociedade. Criou-se entre nós um chavão de que nós não podemos fazer propaganda do espiritismo, sair por aí arrebanhando fiéis. Não é isso. É por Jesus. Então nós temos que contrapor essa visão com o ensino de Jesus. Pôr o velador lá em cima, onde todo mundo possa ver a luz, e não lá embaixo, escondido. Nós temos que divulgar. Ainda há espíritas que estão há 300 anos atrás de cabeça, que acham que o espiritismo não pode ser divulgado num jornal, numa revista, numa televisão, num outdoor. Recentemente eu fui numa cidade, havia outdoor espalhado para toda a cidade sobre a Feira do Livro Espírita. Quando eu cheguei no centro, havia uma briga, metade do centro achou um absurdo fazer aquilo, que o espiritismo não pode ficar assim. Eu falei, assim como, meu irmão? Assim. Explica o seu assim. Eles não explicam. Não explica porque não tem fundamento. Isso é mentalidade retrógrada que foi criada entre nós para travar a divulgação do espiritismo. Então nós temos que verificar qual tem sido o nosso nível de interação com o meio social. Não ficar assim, venham cá, aqui se salva. Salvar igual nós estamos, Deus que me livre. Não estão conseguindo salvar a gente. É verdade ou não é, meus irmãos? Nós não estamos dando conta de nós. Por isso que nós precisamos aqui, falar de outras coisas.
Repensar o modelo da casa espírita. Tomara que hoje todo mundo durma com dor de cabeça, que a minha está estourando. Bem feito para a organização que achou que ia ficar livre de mim. Viu, Gilmar? Repensar o modelo da casa espírita, o ambiente de treino e exercício da convivência regenerativa. A casa espírita tem que ser um ambiente de treino para a gente treinar essa convivência da regeneração. Nós não sabemos abraçar o irmão dentro da casa espírita. Às vezes, quando vamos abraçar, a gente dá um abraço mais afetuoso, o outro fica lá pensando assim, ih, vem coisa. Os nossos limites, as nossas carências, aquilo que eu disse aqui ano passado, um jogo de faz de conta. Nós temos que ser autênticos, tanto quanto pudermos, sem sermos deselegantes. Temos que ser nós. Esse jogo de faz de conta está jogando muitos espíritas na obsessão, no suicídio, no desânimo. E depois manda a doutrina para as favas, põe a culpa no espiritismo. Ah, esse espiritismo é muito complicado. Complicado é a tua cabeça, que fez farsa contigo mesmo, que pôs máscara para os outros não conhecer sua podridão. Mas também o centro espírita e suas direções são responsáveis por isso. Porque ai de mim se eu chegar num centro espírita para falar que eu penso naquilo. Pode rir. Ai de mim se eu chegar para um dirigente. Você pensa naquilo? Ah, mas então aqui não é seu lugar, não. Aqui só tem espírita. Que só pensa naquilo. Só se for. Então fica um jogo de faz de conta. Essas carências vão ruindo a nossa intimidade, porque nós vamos recebendo conhecimentos falando exatamente o contrário do que a gente é. A gente vai ficando consciencialmente igual o homem da folha branca, um colosso de coisa passando e atormentando a nossa cabeça, e não melhoramos o nosso comportamento. E aí vem os dramas. Daí a pouco a gente desanima, não aguenta mais, some do centro. Então tem que ter uma convivência clara, autêntica, tratar as diferenças. Ah, eu não gosto de você mesmo não. Vamos conversar aqui, mas vamos aprender a nos amar. A convivência pacífica com as diferenças. Isso é que nós estamos precisando aprender. Porque nós achamos assim, porque alguém pensa diferente da gente, alguém age diferente, alguém é contra a nossa ideia, é contra a gente. Olha, isso não. Nós temos que aprender a discordar, que é uma coisa que nós, os espíritas, não sabemos fazer. Porque se a gente discorda de alguém em alguma ideia, logo essa pessoa imagina ou sente que nós estamos contra ela. Ah, você não gosta de mim. Toda vez você vai contra as minhas ideias. Eu falo, só estou contra as suas ideias, não contra você, minha querida. Nós temos que aprender isso. A discordar, a conviver fraternalmente não é fácil. Não é conviver no faz de conta. Certa feita, numa dessas nossas viagens, acontece isso muito. Tem alguns lugares que as pessoas gostam muito da gente, exageradamente. Então trata a gente de maneira muito especial, fica cheio de 9 horas, cheio de tratos, de gentileza. Então eu me hospedei numa casa, e o companheiro da casa, o pai de família, colocou a gente na mesa, sentamos, os filhos, a mulher, ele cheio de xalamaleques comigo. Ah, meu irmão, que bom que você veio. O que você quer comer? Põe vasilha para cá e põe vasilha para lá. E cada hora vinha um prato, falei, vou sair daqui 10 quilos mais gordo. E mais não sei o que e tal, e cheio de jeito. Né? E eu estava olhando o olhar da esposa dele para ele. Aqueles olhos assim de revolta e de ódio. E aí, o que será que essa mulher está pensando, meu Deus? Né? Porque ele nesse tratamento todo comigo aqui, o que há? O que está acontecendo? E não é que, olhando para os olhos dela, eu percebi realmente certo uma revolta, porque o tratamento que ele estava me dando não era uma décima, uma centésima parte do tratamento que ele dava a ela dentro do lar. Então, ela devia estar pensando assim, eu queria que você me tratasse assim, como você está tratando a ele. Eu pensei comigo, né? Mas fiquei calado. E depois fui conversar com ela. E ela danou a chorar. Eu falei, eu vi que você estava atenta durante o almoço. Eu falei assim para ser caridoso, né? Ela falou, danou a chorar.
E virou e falou assim comigo: Vanderlei, eu vou te dizer o que é. Eu queria que ele me tratasse assim como ele te tratou, mas não deu outra. Ela estava comida de inveja, porque no dia a dia, aquela bondade toda era uma capa. Ah, mas depois foi a minha vez com ele. Aí eu gosto de acertar esses. Porque eles ficam cheios de xalamaleque com a gente, achando que a gente é alguma coisa especial, tentando tirar a casquinha e melhorar a imagem deles. Porque a deles é que está perturbada. Eu não preciso daquilo. Se me der um pãozinho com manteiga, tá bom. Eu estou acostumado a fazer isso, tem mais de 20 anos, já passei fome em viagem doutrinária. E não quero nada de especial para mim. Isso eu aprendi foi com Jesus. E com Kardec, que também eliminava as deferências. Então, aí eu cheguei nele: meu irmão, por que essa capa comigo? Ah, mas você não está gostando da comida? Tô, eu não estou gostando de você. Ah, e eu tirei a prova dos 9 com ele. Agora quando eu volto lá, ele fica durinho na cadeira. Então nós vamos verificando essas capas de santidade. Para quê? A gente tem que ser realmente o que é. Senão não tem sentido. Essa melação, essa afetividade, ela tem que partir do nosso coração. Se eu abraçar uma companheira, algum sentimento indesejável vier na minha intimidade, eu não tenho que fugir. Já veio companheiro do nosso grupo atormentado para mim e falar assim: ó, eu vou sair do grupo. Por quê? Porque toda vez que eu chego perto de fulana, meu perispírito treme. E tem outras coisas que tremem também. Então tá bom. Então eu vou te ensinar como é que para essa tremedeira. Você vai lá dar um abraço de amor nela. Ah, eu não vou aguentar, eu vou tremer e vou ficar. Vai, prepara-te e vai. Bastou que ele conseguisse uma só vez abraçá-la com amor autêntico no coração, para aquela situação toda mudar. Então as tormentas que estão ao nosso lado, nos nossos grupos de trabalho, nessa convivência do dia a dia do centro, nós precisamos repensar isso. Bom, como nós vamos até às 3 da manhã, porque o pessoal da ética tomou todo o nosso tempo, né? Construção de relações sociais fraternas é a base da sociedade ideal. Ela tem que ser fraterna autenticamente. Não adianta a gente ficar com gestos. Tem que ser gostoso ir para o centro espírita e encontrar com os nossos amigos do centro. É aí que começa a fraternidade. Mas não é aquele gostoso assim, de alguém especial. Ah, hoje eu vou ver fulana. Não, hoje eu vou ver o meu grupo de trabalho. Os meus amigos espíritas. Tem que ser gostoso encontrar com eles. Tem que ser gostoso rever pessoas. A gente tem que ter saudade das pessoas. Eu que viajo muito, quanta saudade guardo no coração. Porque quantas são as amizades que a gente faz em mais de 20 anos de jornada. Tem que ter essa saudade para que a relação seja fraterna. Tem que ter gosto de voltar. Centro de formação do homem de bem. É isso que a casa espírita tem que ser. O homem de bem, vocês viram ali agora, vão ler no item 5.12 do Ética do Espírito depois, e na questão de número 918 do Livro dos Espíritos igualmente. O que é o homem de bem? Essa é a grande função do centro espírita, formar o bem. Se ele não estiver favorecendo isto ao ser humano, ele não está cumprindo com sua função. Para mim, pessoalmente, uma opinião muito pessoal, eu acho que o maior tesouro que nós, dirigentes espíritas, e alguém dentro de uma casa espírita pode oferecer a alguém, é dizer e ensinar para ele que ele é o único construtor da sua felicidade. Se nós conseguimos passar isso para alguém, o resto de espiritismo vem por acréscimo. Promoção e assistência do trabalhador também. Porque nós falamos muito em promoção e assistência do assistido, do que veio buscar recurso no centro. Mas nós estamos precisando promover também o trabalhador. Dar chance aos valores que estão dentro da nossa casa espírita. Não há maior incoerência do que uma casa espírita cheia de gente
para frequentar reunião mediúnica, para frequentar salão público, e faltando trabalhador naquela casa. Não temos outra coisa a dizer dessa casa que seus dirigentes são incapazes de fazer e de valorizar as questões alheias. Todo mundo tem um valor, todo mundo tem algo para oferecer, mesmo mais humilde, não precisa ser formado em nada. Compete a esse dirigente ter olho clínico, ter amor no coração para fazer como Jesus fez, que tirou lições profundas nos lugares mais humildes da natureza. Jesus não chamou nenhum doutor, o mais inteligente do seu grupo chamava-se Mateus. Era o único aristocrata daquele grupo, um cobrador de impostos. Nem Judas, que era muito esperto porque era um comerciante, nós os comerciantes costumamos ser espertos, né? Era tão inteligente. Os outros o que eram? Pescadores humildes. Então o dirigente está precisando perceber isso. Ah, nós não temos aqui um psicólogo, um psiquiatra, não sei o quê. Esses estão muito ocupados. Chama o simples, humilde, dá serviço, prepara, capacita. E depois você vai ver no que dá. O único doutor que nós temos no nosso grupo é Estevão. Hein? Só temos gente humilde lá. O único doutor é ele. Né, Estevão? E o nosso grupo está indo bem. Nós temos uma convivência fraterna, uma amizade. Vocês vejam que nem minha mulher não acompanhou hoje. Eu veio 2 companheiros, aquela danada. Ontem eu vim com ela e ela não veio comigo hoje. Depois, chegando em casa, eu vou acertar isso também. Pode deixar. Então é uma convivência fraterna. Essa amizade que nós temos que ter. Promover o trabalhador, dar condição de serviço a ele para ele crescer. Resgatar a dignidade e cidadania de quem estiver dentro do centro. As pessoas estão sofrendo muito, estão perdendo sua identidade, estão achando que não valem nada. Dê serviço. É a melhor forma de promover. O centro espírita vai ter que repensar o seu modelo. Porque se ele ficar em cima de meia dúzia de pessoas, lá meia dúzia de gurus, que falam para mais 500... nós vamos ter que repensar a forma metodológica de levar o ensino para as pessoas. Uma coisa mais participativa. Acabar com essa figura do sabichão, do guru, porque isso tem levado muito grupo à falência, a afundar. Todo mundo tem que ter vez na casa espírita. O mais humilde que chega hoje deve ser bem recebido e depois promovido, quando ele já tiver uma condiçãozinha melhor de conhecimento, preparo e alívio no seu sofrimento. Tem que falar rápido, né? Formação de frentes produtivas de serviço. Eu já ouvi muitas vezes que esse grupo aqui que fez a ética e outros que tem aqui em Divinópolis que estudam a ciência, como é que chama o grupo? CEP. São intelectuais que estão se elitizando. São pessoas que fugiram da casa e fizeram lá um lugarzinho para eles. E nós ficamos aí com essas churumelas, mas eles vêm cá hoje e mostram um livro útil. Não afastaram da seara. Eles retornam com um contributo novo. E aqueles que criticaram, é a pergunta que eu faço. O que é que eles fizeram nesse meio tempo? O que é que eles fizeram nesse tempo que eles estavam trabalhando? Não, eles são intelectuais, esse trem de ética. Que é isso? Isso é coisa de filósofo. Mas a doutrina espírita é uma filosofia. E a ética é a ciência da filosofia, na verdade. Ah, aquele povo do ciência. Então o Vicente vai e me presenteia com um jogo de apostilha assim que eu ia demorar 20 anos para ler, se eu não tivesse uma equipe ágil em Belo Horizonte, que em 3 meses fizeram uma avaliação do trabalho e nós julgamos fantástico a pesquisa deles, a fundamentação científica, porque o espiritismo é também uma ciência e está faltando cientistas no espiritismo, não aqueles dos tubos de ensaio, mas quem se dispõe a fazer pesquisa com fundamentação, para comprovar coisas que nós falamos e que nem sempre são verdade, e outras que nós falamos, mas ninguém ainda pesquisou. Então vamos rever
nossos posicionamentos, porque daqui para diante uma das macro tendências do nosso movimento espírita é cada dia mais surgir coisas diferentes como este trabalho da ética. Grupos específicos para estudar coisas específicas. Então nós vamos ter que repensar o modelo da casa espírita e talvez dentro dela formar essas especificidades em áreas de interesse e afinidade daquele grupo, com uma orientação geral. Coisas para o futuro, 20, 30 anos para frente, mas que já estão se materializando hoje entre aqueles que já se sensibilizaram para a profundidade da proposta educacional do Espiritismo, ao toque do Evangelho. O nosso grupo, por exemplo, o INED, ele está se especializando em Evangelho, mas não em Evangelho cru e nu, consorciado em comunicação social, que é a área que Estevão trabalha, o Evangelho dentro da recepção da casa espírita, o Evangelho na mediunidade, e assim vai, nas diversas áreas, mas sempre com uma fundamentação em cima da ética do Cristo, explicada pelos princípios espíritas. E vamos sair em apoio às casas espíritas, é outro trabalho específico, dando subsídios, fazendo fóruns de debate, dando a mão, criando frentes produtivas de serviço, reinventar a didática de aquisição do conhecimento espírita. Nós estamos precisando disso. Reinventar a didática do espiritismo. Sair daquela coisa maçante, de que vai alguém lá para frente, pega um evangelho segundo o espiritismo e abre e diz assim, já começa errado. Eu vou abrir aqui o acaso, mas que diabo nós não falamos que não tem acaso? Então como é que é acaso? Eu não entendo. Então eu fui estudar essa questão para meu aprendizado. Não é assim que se diz. Eu vou abrir aqui ocasionalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Casualmente fica melhor. Mas por acaso não. Porque nós já começamos errado. Aí lê 50 minutos. Quando olha, tem gente roncando, desdobrado, torto, babando. E acha que está passando espiritismo para o povo. Com toda boa vontade, todo coração. Então, uma coisa mais participativa, rever nossos programas de estudo. Os programas estão muito maçantes, as pessoas não leem. Tem que ser coisas rápidas, pequenas, usar a didática atual da gráfica, né, das grafias, diagramação correta, para chamar a atenção do leitor, com letras grandes. Está todo mundo ceguinho hoje em dia, cheio de miopia. Tem que ser letra grande, pouco conteúdo, cor, se possível, fica caro para nós espíritas a cor, mas se possível a cor, para realmente chamar a atenção e dar condição das pessoas pesquisarem, participarem, apresentarem, irem para frente. Isso é muito significativo. Nós vamos precisar realmente reinventar isso se a gente quer valorizar as pessoas que estão conosco e promovê-las adiante. Então, repensar conceitos espíritas, repensar o modelo da nossa casa espírita, são algumas das questões que nós estamos precisando olhar se queremos realmente melhorar a nossa sociedade espírita. Para que, melhorando essa nossa sociedade, a gente tenha condição de sair para a sociedade a qual nós nominamos de uma forma útil, interagindo com ela e levando esse conhecimento de tal maneira a beneficiá-la, a colocá-la realmente a par da imortalidade da alma. Se não isso, colocá-la a par da importância de viver com ética, tenhamos plenitude e equilíbrio. Não importa saber da reencarnação, importa viver o amor. Não importa saber que vamos retornar, ou que vamos para um lugar que nos aguarda, que é assim assado, assim assado. Importa é viver dignamente, com equilíbrio, e descobrindo essa virtude, descobrindo essa maravilha que é o amor, para a qual todos nós nos destinamos, e que vai ser a base dessa sociedade ideal num futuro longínquo, mas que chegaremos lá. Muita paz e obrigado a vocês.
o nosso agradecimento ao Vanderlei e aos seus acompanhantes. Nós estamos, então, terminando a parte da exposição. Temos alguns recados e passaremos logo em seguida à prece final. E, como recado, nós temos o seguinte. De Divinópolis, o tema Jesus, proposta para uma nova era. Nós estamos hoje com o palestrista Vanderlei Soares e nós vamos fazer, como é habitual, a nossa pequena entrevista a respeito do assunto que foi trabalhado e, especialmente hoje, queremos entrevistar o Vanderlei a respeito de seu livro que está prestes a ser lançado, agora em agosto, o livro Seara Bendita. Vanderlei, nós gostaríamos que você falasse-nos sobre esse livro, o que vem a ser, sobre o que se trata e como estão os preparativos para o lançamento. Bom, Seara Bendita é o título de uma mensagem do nosso companheiro espiritual, conhecido de todos nós, Bezerra de Menezes. É a primeira mensagem da obra e Seara Bendita é uma obra mediúnica composta por 49 textos de vários espíritos que militaram no movimento espírita e estão fazendo considerações, reflexões acerca das nossas atividades na Seara, com um enfoque eminentemente positivo, mas ao mesmo tempo alertivo, trazendo-nos assim aqueles imperativos tão necessários para melhorarmos o nosso movimento doutrinário, para que ele corresponda à excelência da doutrina espírita. E nós estaremos fazendo o lançamento dessa obra junto com a fundação do Instituto Espírita de Estudo e Divulgação do Evangelho, INED, ainda agora em agosto. A gente tem uma certa já liberdade de formular essa pergunta que nós vamos fazer pelo fato de você, Vanderlei, já estar trabalhando em nossa região várias vezes, por várias vezes esteve aqui, esteve agora recentemente na nossa CEONG, então sabe mais ou menos como estão os ânimos do movimento do Oeste Mineiro. E a gente gostaria de saber qual que é a impressão que você tem do nosso movimento, do movimento espírita divinopolitano. Especialmente hoje estamos com o lançamento aí de um livro, de um grupo espírita da nossa cidade, e a gente gostaria de saber a sua impressão e saber se esse movimento que estamos fazendo, se nós estamos num rumo correto, uma impressão realmente que você tem de fora a respeito do nosso movimento. A minha impressão é a mais positiva possível. Desde que nós começamos a peregrinar por essa região oeste, nas primeiras CEONGs, junto com o nosso Raul Teixeira e outros, nós sempre tivemos muita estima, consideração, e as nossas maiores amizades espíritas estão no oeste de Minas. Nós que hoje já temos viajado por vários estados, com um convite para o exterior, não tem encontrado a afetividade, o carinho que tem encontrado na região do Oeste. Essa Semana Espírita, por exemplo, que tem abrilhantado não só a cidade, mas toda a região, realmente trazido assim benefícios para a sociedade, que foi o nosso tema dessa noite. São inúmeros os valores que a gente vê serem desenvolvidos em casas espíritas, em atividades, não só em Divinópolis, mas em todo esse CREA Oeste. Então, nossa visão é muitíssimo positiva. Presenciamos recentemente, na 2 meses, na última CEONG, que isso ficou bastante evidente, o crescimento do movimento espírita da região, o equilíbrio, a organização, o conteúdo que trouxe aquele encontro, nós tivemos a felicidade de participar. Então, ali fica bem evidenciado, a CEONG foi um termômetro de como anda o movimento espírita no Oeste de Minas. A gente gostaria de saber também se, além do Seara Bendita, existem outros trabalhos seu e do INED a serem publicados para o futuro agora próximo. Nós temos hoje mais 4 obras mediúnicas escritas, que lançaremos uma em cada semestre dos anos seguintes. Por agora não posso ainda dar maiores informações sobre as demais,
Mas os livros que o Instituto INED irá lançar, nós hoje devemos ter cerca de 7 livros. Nós temos a RAI, que é a Recepção, Atendimento e Integração na Casa Espírita, mostrando exatamente os procedimentos desde o momento que chega um elemento, um irmão, uma criatura necessitada, um visitante ao centro, que depois de recebido ele é atendido, depois de atendido integrado, mostrando os passos de maneira prática, com conteúdo lógico, para que a Casa Espírita realmente saiba abraçar o seu necessitado como um futuro trabalhador, promovendo as melhores condições. Temos um trabalho voltado especificamente ao estudo do Evangelho para que as casas espíritas possam criar reuniões específicas de estudo do Evangelho de uma maneira de fácil entendimento, com bases doutrinárias, fundamentos didáticos. Temos uma obra chamada Repensando as Práticas Mediúnicas, onde nós vamos averiguar nessa obra algumas questões que envolvem a mediunidade, sua vivência. E temos mais outras 4 voltadas a várias áreas: comunicação social, família, serviço social, que vão sendo publicadas pelos departamentos do INED, que não são obras mediúnicas, mas que são feitas e construídas pelas equipes do Instituto. Nós agradecemos imensamente a entrevista com o Vanderlei e a presença dele aqui em nossa Semana Espírita. Desejamos a todos uma boa noite. É a 17ª Semana Espírita de Divinópolis. Jesus, proposta para uma nova era. Viagem para você. Obrigado. ...111, quase chegou no seu, ó, 111. Tá vendo? Ó? Não foi 110, mas chegou lá. Número 97. Tá aí, gente? Arley Xavier. Muito bem. Senhora Jane, parabéns. Número 17. 17. Ah, já? Tão rápido? Setenta e dois. 72. Ah, tem maracutaia. Marmelada. Muito bem. 210.